Olá, pessoal, tudo jóia? Eu estou aqui hoje para trazer um autor que talvez muitos de vocês não conheçam, que eu acho muito interessante e eu acho super útil para a gente entender a nossa realidade social e política, que é o Erving Goffman, né? Então, enfim, para os que já conhecem, esse vídeo não vai ter assim, tanto interesse, mas eu acredito que não seja um autor tão utilizado, né, nos cursos de graduação e mesmo em pós-graduação, e eu acho que ele pode ser muito útil para a gente entender o que está acontecendo hoje. O autor é o Erving Goffman, né? O primeiro livro que eu trago dele é esse clássico da sociologia, que é a representação do eu na vida cotidiana. Bom, esse livro ele é muito interessante porque ele mostra, né, como que sempre as interações sociais elas são mediadas aí pela construção de um personagem, né, que a gente faz. Então, quando a gente vai interagir, por exemplo, com um padre, é diferente da forma que a gente vai interagir com um professor na universidade ou com os nossos amigos, e sempre a gente está buscando construir uma fachada, né? Para o Goffman, é de fundamental importância para que haja um convívio social que as pessoas elas respeitem a fachada justamente dos personagens dos demais participantes do mundo social. Então, o que acontece? Quando você rompe a fachada, você de certa forma desmonta o indivíduo, né? O Goffman, ele tem alguns outros livros que eu acho que vale a pena a gente mostrar antes de prosseguir com a análise, né, de um tema aqui que eu considero interessante para hoje. Bom, ele tem, então, esse livro que é o Ritual de Interação Face a Face, né? É super interessante como ele analisa, assim, nos mínimos detalhes, né, a forma como a gente reage, né, às diferentes fachadas, como a gente facilita para o nosso interlocutor, né, e faz concessões assim para que ele consiga manter a fachada dele, né, e que ele também respeite a nossa própria fachada, e dessa forma a gente consegue então conviver, porque é só assim que é possível uma convivência. Se a gente estiver o tempo inteiro rompendo as fachadas do interlocutor, não tem interação possível. E o último é esse, que é o livro maior dele, que é Os Quadros da Experiência Social. Né? É um livro maior e tal, e é um livro que sistematiza a obra do Erving Goffman. Bom, o que eu acho que é importante a gente entender, a partir do ponto de vista do Goffman, é o seguinte: quando a pessoa chega em uma situação, ela se defronta, enfim, com algo que ela vai enquadrar. Ela vai falar, bom, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma missa. Bom, na missa eu me comporto dessa forma. Ah, isso aqui é um debate televisivo. Então eu me comporto dessa determinada outra forma. Né? Ou num jogo de futebol com os meus amigos, enfim. Bom, mas para que a gente possa entender qual gênero a gente vai utilizar, qual tipo de discurso, como falar, que expressões utilizar, bom, a gente então tem que enquadrar aquela situação na nossa experiência passada. Né? E aí a gente constrói uma fachada. Todos nós construímos uma fachada. O médico na frente do paciente ele constrói uma fachada, né? Que ele precisa passar. Naturalmente aquele médico ele não é daquela mesma forma em casa. Né? O professor também não é da mesma forma em casa como ele é na escola ou na universidade. Então, bom, essa fachada que a pessoa produz, isso é uma falsidade da pessoa? Não, não é uma falsidade. É a maneira como ela se encontra de se adequar àquela situação social, certo? O problema não é a construção de fachadas. O problema é quando a fachada é uma fachada enganosa, falsa, né? E quando a fachada é enganosa, a pessoa pode ser desmascarada naquela fachada dela. O grande problema é a gente não entender que todas as nossas relações sociais são mediadas por personagens, né? Nós somos personagens, sempre, sempre. Mesmo quando a gente pensa, ah, não, mas eu lá no fundo sou diferente, esse sujeito profundo é extremamente problemático, né? Então, para a gente entender a vida social, é mais fácil a gente entender a criação de fachadas, certo? Então, o que eu tenho percebido é que hoje as pessoas têm dificuldade em entender que o outro, construindo suas próprias fachadas, tem legitimidade de fazer isso, certo? É assim que a vida social funciona. Então, o que eu acho que é extremamente maléfico, num ponto de vista social, é quando
algumas pessoas, né, que se acham assim as detentoras da verdade divina e tal, resolvem desmascarar todas as outras pessoas. Bom, é extremamente fácil você desmascarar várias pessoas, humilhar as pessoas, né? Então, e o que eu tenho percebido é o seguinte, por exemplo, tem um youtuber que se chama Gabriel Monteiro. Esse Gabriel Monteiro, ele, enfim, é um youtuber de direita e tal, e a estratégia dele, assim como a daquele Mamãe Falei e de outros que fizeram bastante sucesso na época um pouco antes das campanhas eleitorais passadas, o que eles faziam? Eles pegavam o celular, né, abordavam uma pessoa na rua e faziam uma pergunta estapafúrdia que a pessoa não estava esperando naquele momento. É claro, não tinha tempo da pessoa se recompor e produzir a sua fachada corretamente, né, e dar a resposta que ela gostaria, porque ela foi pega de surpresa. Então, de certa forma, essa pessoa se sentiu humilhada. Por exemplo, esse Gabriel Monteiro chegava na saída de uma universidade e fazia uma pergunta assim: ah, você é de esquerda? Sim, sou de esquerda e tal. A pessoa respondia. Ele falava: bom, então me fale aí sobre a obra do Marx, né? O que você acha do Capital? O que isso te ajuda na sua vida diária e tal? A pessoa ficava um pouco: peraí, o que você está me perguntando agora, né? Tipo, que estranho você chegar com esse tipo de pergunta agora. Então, é claro que a pessoa dava uma resposta qualquer ou ficava confusa, enfim. Com os cortes que esse youtuber fazia, e tantos outros também utilizavam a mesma estratégia, obviamente, essa pessoa ficava completamente desmoralizada. Ele fazia isso com várias pessoas para chegar à conclusão de que, por exemplo, a esquerda não tem nenhuma noção daquilo que eles estão falando, eles nunca leram Marx, eles não entendem nada. Veja só, isso é um jogo sujo, né, mas muito sujo mesmo, que talvez algumas pessoas não se deem conta, mas que elas sintam um certo prazer em ver, por exemplo, as pessoas que não pensam como ela, enfim, se darem mal, né? Só que isso é extremamente antiético, obviamente, né? Como é que você vai expor as pessoas dessa forma, romper as fachadas dessas pessoas assim de uma forma tão abrupta e tão absurda, né? Imagine se você chegasse para o teu médico e dissesse: olha, não adianta falar comigo aí desse jeito que você está falando não, aí todo sério, porque eu te vi na balada e você fazendo outras coisas, o teu professor, né? Ou seja, deixar uma pessoa numa situação humilhante é muito fácil, né? É só você romper a fachada. É só você invadir os bastidores dessa pessoa em público, nas interações face a face. Só que a gente faz isso? Não, a gente evita fazer isso ao máximo, né? Porque se a gente fizer isso, a gente não se relaciona com ninguém, né? As pessoas elas precisam, a esfera íntima dela justamente é protegida por essas fachadas. Então, quando você ataca essa pessoa dessa forma, obviamente a pessoa fica humilhada. E algumas pessoas têm entendido isso como um certo sucesso comunicativo, assim, do pessoal, né, que tenta fazer esse tipo de mídia, né, que faz um canal no YouTube para ficar desmascarando as pessoas. O que é desmascarando, né? Então, eu acho importante a gente pensar o seguinte: quando você quebra o discurso de alguém, né, vamos pensar, por exemplo, aqui, o Bolsonaro, quando foi no Jornal Nacional, não vai dar para deixar de falar do Bolsonaro, né, nisso aí. Quando o Bolsonaro foi no Jornal Nacional, as pessoas esperavam que ele fosse falar como qualquer outro candidato. A ideia dele era justamente não ser como qualquer outro candidato. Ele queria romper assim as regras de comunicação num debate ou numa entrevista, né? E aí eu lembro daquela entrevista com o William Bonner, né, no Jornal Nacional, que foi, eu acho que é uma das únicas que ele deu, né, depois dele fugir de todos os outros debates. E aí ele fez bastante sucesso, porque ele rompeu as regras assim, aceitas de debate, né, e falou coisas assim, um pouco absurdas. Ele acusou o dono da emissora, que ele tinha razão, na verdade, de acusar o dono da emissora. Mas a questão é a seguinte: ele fazendo isso, né, ele rompendo, vamos dizer, a fachada dos apresentadores ali do Jornal Nacional, embora em algumas coisas ele tivesse razão, o que ele faz é sair do jogo democrático. Por quê? Porque ele deixa de discutir ideias e ele passa simplesmente para essa questão da humilhação do outro, humilhação daquele que pensa diferente, sabe? Então, ao invés de eu dialogar com aquele que pensa diferente comigo, eu falo assim: não, eu vou pegar uma informação pessoal constrangedora dele
sabe? E vou jogar isso na cara dele. Então, assim, quando ele me perguntar o que eu quero para a educação, eu vou lá e jogo uma cartilha de um kit gay, que no final das contas nem existia, certo? Mas ele joga aquela ali em rede nacional e as pessoas ficam constrangidas, porque falam, o que é isso, candidato? Não é isso? Então, muitas vezes as estratégias precisam ser entendidas, né? Precisam ser entendidas dentro desse contexto onde você não quer jogar as regras do jogo, mas às vezes você não jogar as regras do jogo não significa que você está sendo mais ético, muito pelo contrário. Né? Às vezes é importante você, às vezes não, é importante você respeitar as regras da conversação, né? Para que você possa vencer pelos seus argumentos, né? E não vencer por ser a pessoa que tem menos escrúpulos. Porque a pessoa que tem menos escrúpulos, naturalmente, tem mais capacidade de ganhar um debate. Mas vale a pena? Né? Então é isso, eu deixo essa mensagem aí hoje para vocês sobre esse autor que eu gosto muito, que é o Erving Goffman. Ele fala bastante sobre isso, né? Quem não conhece ainda, eu sugiro que comece pelo livro Representações do Eu na Vida Cotidiana. Tá? A gente vai entender um pouquinho como é que a gente forma esses nossos personagens, como que na interação, né, a gente se agrupa e a gente favorece assim os personagens dos nossos interlocutores, né, para não romper justamente essas fachadas, porque o rompimento da fachada significa o rompimento das relações sociais, né? E você deixa as pessoas numa situação humilhante, mas não é isso que a gente quer, que a gente busca, né? A gente busca vencer pelo argumento, né? E não pela explosão de alguma notícia que vai destruir aquela pessoa, tá certo? Então a gente não pode ver assim nossos adversários ideológicos, intelectuais como inimigos, como faz o bolsonarismo, né? A gente precisa então não partir para esse tipo de mesma táticas sujas, né? Que são usadas muitas vezes contra as pessoas de boa fé. Né? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Né? Um grande abraço a todos aí e até a próxima.